Hoje a gente retoma a análise do cenário político e dos rumos das eleições de 2018 com uma leitura sobre os números da pesquisa do fim de semana do Instituto Ibope, contratada pelo jornal o Globo. Nosso convidado é o cientista político Adriano Cerqueira. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Obrigada por estar conosco de novo. Adriano, na sua opinião, qual que é a solidez do favoritismo que o Lula mostra nos cenários? Eu vou primeiro apresentar, né, o principal cenário, é um cenário de primeiro turno que mostra Lula com 35%, como vocês estão vendo aí na tela, 35% das intenções de voto. Jair Bolsonaro com 13%, Marina Silva 8%, Geraldo Alckmin e o apresentador Luciano Huck, que é uma novidade nesses testes, com 5% cada um, João Dória com 4% e Ciro Gomes com 3%. A soma de brancos, nulos e não sabe em quem a pessoa vai votar ou não quis responder, somou 23%. Né? Então, esse aí é o primeiro cenário de primeiro turno. O Ibope, pelo menos o Globo, não divulgou um resultado de segundo turno para essa pesquisa, para essa rodada de pesquisa. Então, qual que é a solidez desse favoritismo do Lula? A solidez está expressa em números. O Lula, nas pesquisas desse ano, tem variado sempre entre 30, 35, 32, ele fica nessa variação aí de 30 a 35% das intenções. No primeiro turno tem sido mais ou menos esse o referencial, ou seja, um pouco mais de um terço do eleitorado está apontando, né, com o cartão que é o Lula que estão votando. É um número mais que o suficiente para levar um candidato ao segundo turno. Então, assim, com esses números, o Lula com certeza já tem uma vaga garantida no segundo turno, caso ele saia e possa ser candidato. A grande dúvida, né, sempre já que não tem condições de ganhar no primeiro turno, vai ter o segundo turno, qual o teto dele para chegar no segundo turno e ganhar as eleições. Você diz, não tem condição de ganhar no segundo turno se a gente considerar que esses números aí podem prevalecer no final do primeiro turno. Exatamente. Não é? Isso aí é uma projeção. Isso, é uma projeção. A continuar desse jeito, ele não consegue, tem que ir para o segundo turno. Isso. Eu acho que é muito improvável hoje, baseado no histórico das pesquisas, tanto do Ibope quanto do Datafolha, imaginar que o Lula vai ganhar no primeiro turno, né? Isso ele teria que estar próximo dos 50% das intenções, como inclusive já esteve várias vezes. Ele hoje está com 36%, só com a taxa de rejeição muito alta, né? Que está na casa aí de 46%, 44%. É por isso que é improvável? É improvável, porque o teto do Lula é baixo para subir além dos 35%. Hoje ele consegue, indo ao segundo turno, em projeções, que eu acho que é do Datafolha, ele chega a 48%. Então ele consegue agregar mais uns 14 pontos percentuais de voto aí. Ou seja, pula de 35% para 48%. É o crescimento. Mas então, em tese, ele teria que conquistar só mais 2%. Mas, só mais 2 pontos segundo percentuais turno, no segundo turno. Ou então, ele ao enfrentar alguém no segundo turno, esse outro alguém não ter tantos votos assim como ele. Você ter um terço do eleitorado, ou um quarto, ou um terço do eleitorado tão desencantado que não vota em nenhum dos dois. Então, assim, ele pode ir ao segundo turno com uma alta rejeição, contra um outro candidato que também vai ter uma alta rejeição. Aí vão ser dois... Muita gente anulando o voto. Anulando o voto, e aí um terço do eleitorado elege o presidente da República no segundo turno. Que isso hoje é possível do Lula conseguir. Lembro que a Dilma, se não me falha a memória, ela ganhou no segundo turno com 36% do eleitorado. E a gente do eleitorado todo. Quando a gente fala em 54, isso. Que foi o que os votos válidos. Contado, isso é voto válido, que é o que é publicado. Agora, os votos que foram contados mesmo de verdade. Agora, se a gente pega todos os votos que a Dilma recebeu, todos os votos que o Aécio recebeu, todos os votos que não foram dados a nenhum dos dois, a Dilma teve 36% do eleitorado. E a gente viu como que fez falta o apoio popular quando ela sofreu o processo de impeachment. Né? A mobilização a favor dela foi muito baixa. Então, o risco que a gente tem ano que vem no Brasil é esse quadro de radicalização, polarização, desencantamento ser tal que um presidente, mesmo no segundo turno, seja eleito com um terço do eleitorado. Isso aí é um indicativo de que a crise vai continuar.
A gente poderia inferir que as eleições de 2018 não vão resolver o problema da crise política no país? Vão resolver essa crise política que estão vivendo hoje o governo Temer, mas vão inaugurar uma nova, que é do novo presidente. Isso vale para qualquer candidato que está colocado aí? Eu diria que estruturalmente falando, sim, é um risco muito grande. A menos que surja um fenômeno tipo o Macron lá da França, ou seja, apareça alguma candidatura que consiga dar uma animada tamanha no eleitorado, que aí aproxima a votação do segundo turno da casa aí dos 45% de apoio efetivo. Então vamos pensar nesses nomes que foram colocados aí, não é? Só para a gente entender, assim. Por exemplo, o PSDB, os nomes colocados aí é do Alckmin e do Dória. Eles podem reverter esse mau desempenho porque eles correm um pouco mais ao centro, não é? Teria chance, né, de, por isso, reverter o mau desempenho que eles têm hoje? Olhando os dois nomes, eu diria que quem tem mais chances de fazer esse fenômeno de novidade, de ganhar um apoio, até porque ele recentemente fez isso em São Paulo, seria o Dória. Porque o Dória, ele é uma novidade. O Alckmin já foi candidato, né, à presidência pelo PSDB, é um governador já em 2 mandatos, é uma figura muito conhecida em São Paulo, até tem uma boa avaliação, né, razoavelmente boa avaliação, só que o eleitorado está demonstrando um certo falta de encanto com o quadro dirigente atual. Agora, o Dória andou tropeçando nos próprios pés, né? Exatamente. A questão do Dória é o seguinte, eu acho, e é uma avaliação muito pessoal minha, que o Dória, se quiser se viabilizar como candidato a presidente de novidade, ele saindo pelo PSDB é ruim. O PSDB está com um partido muito manchado, como o PT, PMDB, por conta dessa crise toda que a gente está vivendo. Uma candidatura que queira ser nova tem que estar numa legenda nova. Agora, o fato é que, ainda que PT, PMDB e PSDB estejam na mesma situação em relação à Lava Jato, o PT tem uma aprovação junto, tem uma preferência junto ao eleitor muito maior, diferente do PSDB e do PMDB. Sim, o PT já conseguiu, nos bons tempos, ter quase 30% de eleitores apontando ele como partido de maior preferência. Mas isso também foi ruim, porque quando teve esse problema todo, que atingiu também o PT, ele se tornou partido mais, digamos assim, rejeitado também, porque é um partido bem conhecido. Hoje o PT, ele só tem o Lula. Assim, se a gente tirar o Lula da disputa, que nome o PT vai ter em condições de confrontar Marina, confrontar o Bolsonaro desde já? Não tem. Mas ele seria capaz, Lula seria capaz de transferir votos caso fosse impedido pela justiça? Talvez sim, talvez não. A gente tem que ver isso. E mesmo assim vai ser um poder... Você acha que tem um imponderável? Ser testado? Eu acho que isso tem que ser testado. Que ele transfere votos, a gente já viu que ele consegue fazer, né, como a candidatura da Dilma, mas eram tempos em que ele era presidente e ele tinha uma excelente avaliação. Hoje ele transfere votos, mas também transfere rejeição, né, porque ele tem uma alta rejeição. Então, um candidato que queira crescer com uma novidade, se vier o apoio do Lula, ele sabe que vai ganhar talvez mais 10 pontos percentuais de votação, que é bom, mas ele pode, ao mesmo tempo, perder uma fatia do eleitorado e o Lula está apoiando ele, né? Isso é um problema sério que tem que ser pensado em termos de estratégia eleitoral. Bolsonaro. Bolsonaro já teve mais um percentual maior, né? O Bolsonaro, ele já teve, mas assim, é quase uma flutuação se a gente for pensar. O Bolsonaro começou lá com uns 8%, agora ele já está nos 2 dígitos, né? Ele já chegou perto dos 20%, agora está com esses 15%. 13 a 15%, dependendo do cenário. E aí, você pensar margem de erro, pode-se pensar que ele está nessa flutuação aí, um patamar em torno de 15% das intenções de voto. Pode chegar para 17, 18, pode cair para 13, fica nesse patamar. O que, numa eleição que tende a ser muito disputada no primeiro turno, é o suficiente para levar alguém no segundo turno. Então, assim, ano que vem, havendo esse quadro muito pluralizado, né, de candidaturas, um candidato que chegue na votação do primeiro turno com 2 dígitos, né, próximo aí de 20 pontos percentuais, provavelmente estará no segundo turno. Agora, é uma eleição que com muitos candidatos, que deve ter muitos candidatos, a gente sempre se remete a 89. 89 teve muita migração de votos. Sim.
não é? Sim. Candidatos que tomavam voto de outros candidatos e assim, nós temos um caso clássico do Ulisses Guimarães, Sim. que era do PMDB, o partido mais bem votado, né, nas eleições legislativas Sim. anteriores, e acabou com 5%. Menos que o Enéas. Menos que o Enéas, com 5% das Isso. intenções de voto. Foi uma derrota fragorosa, por diversos motivos, mas o fato é que houve muita migração. Pode acontecer uma coisa semelhante? Eu acho que vai acontecer. O que faz ocorrer essa migração assim? Fulano que tira votos de cicrano. Basicamente, pensando no caso 89, é que foi, a gente lembra, né, que com a Constituição de 88, vou alongar um pouquinho, mas só para tentar fazer bem a circunstância. O mandato presidencial era de 5 anos e o Sarney, né, estava acertado que ficaria 4 anos. E aí ele manobrou para ganhar mais 1 ano de mandato. E isso gerou uma desilusão, né, na população, no eleitorado muito forte. Então, chegamos em 89 com um governo muito desgastado, né? A população assim, não querendo mais saber daquele governo, boa parte dela. E uma novidade, eleições para presidente novamente, desde 60 que não tinha, com o segundo turno. Então foi uma multiplicidade de candidaturas. E qual o quadro? Uma forte crise nas antigas legendas. A gente tinha Brizola, Ulisses Guimarães, nomes importantes, né, tradicionais, mas que perderam para novidades mais radicais à direita e à esquerda que surgiram em 89. Foi Lula e o Collor. Collor com uma legenda nova. Governador de estado pouco conhecido, caçador de marajás, né, que ia renovar tudo, que não queria o apoio da Fiesp, era o anti-tudo, mas a direita. E o Lula, claro, é o anti-tudo à esquerda. Os dois foram para o segundo turno. Novos, estruturas novas. Então, esse poder de migração aconteceu e que foi favorável a quem é novidade na política. Entendi. Eu acho isso pode dizer que Luciano Huck pode se beneficiar disso? Pode. Eu acho que se ele for candidato, né? assim, o nome dele começa a ser testado. Eu acho que o Luciano Huck, se sair candidato, ele tem um grande potencial de crescimento por várias razões, né? Ele está nesse meio, né, de comunicação de massa, não é de hoje. E ele é bem avaliado. Ele é bem conhecido. As pessoas gostam de vê-lo, né? Assim, ninguém sobrevive tanto tempo assim, é que nem o Faustão, por exemplo. É porque ele realmente ele sabe fazer bem esse trabalho. É casado com uma outra grande, admirada apresentadora de televisão. Então, assim, imaginar que uma candidatura dele, a Angélica, não vai aparecer junto, claro que deverá acontecer uma coisa dessas, né? Se ela não... A gente não sabe se ela está gostando dessa ideia, né? Talvez ela não goste. Então, assim, mas se sair candidato, tem um potencial muito grande de crescimento. E temos uma novidade nesses tempos, né, de mídias sociais, né, que a gente está vendo Donald Trump, né, a gente está vendo tantas pessoas que não são do meio tão tradicional da política, por terem uma boa ação, uma boa projeção, né, nas mídias sociais, conseguem ganhar. Então, assim... De quem que Huck tiraria votos? Eu acredito que hoje ele tiraria votos do Lula, porque ele tende a crescer nesse eleitorado assim, de uma renda mais baixa, né, que gosta dos programas dele, inclusive que é um programa que é generoso, né, distribui, né, premiações, essas coisas. Ele tem uma boa entrada no Nordeste, hoje metade do Nordeste está votando no Lula. Então qualquer candidato que tem um potencial de crescimento no Nordeste vai ser ruim para o Lula. O que está sustentando esses 35% do Lula é metade do Nordeste está votando nele. Aqui no Sudeste é 20%, e é mais ou menos o que acontece na região Sul, até um pouco menos. Então, assim, o Lula não está com uma votação equilibrada. Se tiver um candidato forte no Nordeste, o Lula fatalmente cai, independente de ideologia. É porque é uma pessoa querida lá e ele vai dividir os votos com ele. Então, eu acho que o potencial do Luciano Huck de tirar, por ser novidade e por ser bem conhecido, votos do Lula no Nordeste é muito grande. O fato de ele ter se exposto bastante apoiando Aécio Neves, Aécio que agora está numa situação bastante delicada junto ao eleitorado, uma rejeição que alcança aí a casa dos 93%, pode prejudicá-lo? Quer dizer, é claro que, né, faz parte das campanhas as críticas ao adversário, né? Isso pode fazer parte? Eu acredito que se ele sair candidato, eu não estou muito convencido que vai acontecer, mas se ele sair candidato,
Ele vai ter um desgaste, sim, porque você virar candidato hoje é inevitável que haja uma campanha contra você, né? Então, ele tende a receber um desgaste, sim. Agora, eu acho que ele tem por onde se defender, né? Porque o Aécio, ele... Não é difícil achar fotos, né, imagens da Aécio com Lula, com outros candidatos também. Então, eu não sei até que ponto isso vai ser ruim para ele enquanto novidade. Sim. Né? Temos um segundo cenário que analisa da pesquisa do Ibope, que analisa justamente sem o Lula, como é que fica esse cenário. O ex-presidente Lula está ameaçado sem pedido judicialmente, ele tem uma condenação, essa discussão está agora, né, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que vai julgar se essa condenação vai ser mantida ou não. Isso pode vir a impedir no ano que vem que ele consiga o registro da candidatura. Mas vamos ver então como é que ficou o cenário do Ibope. O Jair Bolsonaro e Marina empatam com 15%, Huck fica com 8%, Ciro e Alckmin com 7% e Dória 5%. Brancos e nulos e que não sabem ou não responderam, 34% a soma desses, né? Uhum. O que te parece? O que fica muito claro é que você tem 18% de branco nulo, viram 28%. Então, você tem os 35% que votavam no Lula, 11% votaram por não escolher ninguém. Não sabe. Então, assim, eles ficam sem candidato. Eles não conseguiram identificar onde o Lula está entre essas candidaturas. Então, se o Ciro Gomes deu uma aumentadinha, né? Ele estava com 3, foi para 7, ele chega mais ou menos onde consegue, que aí é o voto do Nordeste. Você vê que o Lula tira votos do Ciro Gomes, antes que o Ciro Gomes tira votos do Lula, né? A gente vê isso, então ele tem essa vantagem. Mas, por outro lado, o Haddad só está com 1%, porque o eleitorado não está vendo o Haddad como um candidato do PT ou do Lula, né? Que não é nem do PT, é do Lula. Então, assim... eu acho que para o Lula é importante se manter candidato, mesmo que não possa sair, porque ele vai ser um ator muito importante nas eleições do ano que vem, inclusive dentro do PT. Porque poderia ele estar... Ele puxa o partido. Imagina que a gente... As eleições, inclusive legislativas. Ele está se garantindo como uma grande liderança dentro do PT, mesmo sendo candidato. Porque ele sabe, olha, esse eleitorado, esses 35% são do Lula, não são do PT. Tem um cenário também que é a espontânea, né? Que é aquele teste que a pesquisa faz com o eleitor de não oferecer nenhum nome. Diz assim, em quem você vai votar, né, nas eleições de 2018 para presidente da República? E aí a pessoa espontaneamente diz um nome, cita um, ou não cita ninguém, ou diz que não tem candidato e tal. Tá aí, então, Lula tem 26%, Bolsonaro 9%, Marina 2%, Ciro, Dilma, Alckmin, Dória, até Temer foi testado, não ultrapassam os 1%. Brancos, nulos e não sabem ou não responderam, 56%. Na verdade, nesse cenário aí tem outros nomes, mas nomes que não alcançaram nem 1%. Nós só incluímos aí os que ainda alcançaram 1%. Então, olha só, brancos nulos não sabem, não responderam 56%. A soma disso tudo. É muita coisa. É muita coisa. Aí, olha só como que é o teto do Lula, né? Você tem 56% de cabeça. Geralmente a pesquisa começa com essa pergunta, né? Da espontânea, porque você quer pegar o que está na cabeça do eleitor e depois você apresenta os riscos com as estimuladas. O Lula, por estar em campanha, por ser ele é muito conhecido, mas as pessoas sabem que ele está se apresentando como candidato. Ele consegue 26% e quando vai no cenário 1, esses 26 viram 35%, ou seja, ele cresce sobre esses 56% que não responderam nada. Desses 56%, ele pega 9 pontos. Ele pula de 26 para 35. Os demais 56 vão se distribuir nos outros candidatos. Então, assim, o Lula, ele tem... esse é o teto dele que a gente vê. Ele é muito bom para um candidato começar na espontânea com 26%. É uma garantia de estar no segundo turno, né? Porque as pessoas não estão esquecendo o nome dele. O Bolsonaro com 9%
é um ótimo resultado para ele. Nessa altura dos acontecimentos, já está com 9, prova que ele está sabendo se apresentar como candidato, lembrando o eleitorado que está candidato, e fica muito claro para os demais que eles não estão fazendo, não estão conseguindo fazer isso. Marina, eu acho que não está preocupado, está com 2%. O Dória, com toda essa mobilização, só 1% acertou ele espontaneamente. Então, assim, está desigual para o eleitor a exposição que Lula e Bolsonaro têm como candidatos para o ano que vem dos demais nomes. O eleitorado está sabendo reconhecer mais esses dois como candidatos. E aí a gente vê o potencial de crescimento quando vai nos cenários. Sem Lula, o Bolsonaro pula de 9 para 15, quase que dobra as intenções de voto. Mostra uma rejeição comparativamente mais baixa. Então, assim, isso são potenciais. Bolsonaro pode crescer mais do que esses votos? Hoje, olhando a pesquisa, apesar de não ter todos os dados dela, eu diria que sim. Porque a rejeição dele deve estar mais baixa que a do Lula, e o grau de conhecimento que o eleitor tem do Bolsonaro deve ser menor do que o do Lula. Então isso é um indicativo técnico que o cara pode crescer muito. A mesma coisa vai para Dória, Huck, né? Ciro Gomes mais ou menos, porque já é mais conhecido, Marina também, um pouco em parte, porque ela é mais conhecida, mas nem tanto quanto o Lula. Então são todos esses dados, ou seja, o grande desafio para o Lula, se for candidato de fato e conseguir ser candidato, é como ganhar no segundo turno. Ele sabe que no primeiro turno ele vai estar presente. É só administrar. A grande questão como puxar os votos que estão com os outros. Exatamente. Né? Esse vai ser o maior desafio para ele. E para os demais, para o Bolsonaro... De qualquer maneira, tem ainda aí um estoque dos brancos, nulos e... Sim. Que não sabem, né? E tem um governo que a gente não sabe como vai terminar também, que pode gerar mais desencanto ainda, enfim. Pois é. Então vamos falar um pouquinho disso. Nós tivemos aí na semana passada, né, acabou afinal a mobilização do Congresso, da Câmara dos Deputados, em torno da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Foi votada afinal no plenário, Temer conseguiu uma vitória, escapou dessa segunda denúncia, para que ela prosseguisse no Supremo Tribunal Federal. Isso vai ter apesar de que você já tocou nessa questão da crise política no início da nossa conversa, você acha que de alguma forma influencia na crise política? Nós podemos dizer que o Temer vai conseguir agora atenuar essa crise, vai conseguir tocar um pouco o governo dele ou não? Eu acho que o Temer ele conseguiu chegar até 2018. Terminar o mandato dele. É só não ter mais novidade no caminho, né? Mas eu acho que... Hoje já tem, né? Já não tem aparece, novidades da denúncia, da delação do Lúcio Funaro. Né? A gente tem que ver agora, porque a Procuradoria-Geral da República, todo indica que não vai ter aquele protagonismo da época do Janot, né? A Raquel Dodge, a gente está vendo o estilo dela, provavelmente ela não deve... impulsionar tanto, né, nesse tipo de investigação. Pode ser que ela surpreenda também, mas a gente já está no final do ano. A agenda agora do meio político de Brasília não é nem Natal, Carnaval, é agenda eleições 2018. O que poderia haver de uma agenda reformista acabou. Apesar de todas as conversas, né? Você tem ministro falando que vai ter, que não sei o quê, botando prazo, o próprio presidente da Câmara. Eu sou muito descrente, assim, talvez até eu me surpreenda com isso, mas assim, eu não vejo como um governo tão desgastado, né, com tanta denúncia rodando, e o próprio pessoal da Câmara também sofrendo com isso, tocar uma agenda tão impopular, tão difícil, por mais que seja necessário, né, segundo muitos economistas, mas enfim... Eu acho que nem o mercado mais está esperando isso. Né? Parece que o mercado já precificou o governo Temer, ou seja, vai ser isso aí e vamos crescer o que der para crescer, esperando que o próximo presidente adote a agenda de reformas estruturais. E esse é um problema sério, porque a gente já discutiu isso aqui antes, pode ser que o novo presidente eleito não tenha vontade nem condições de querer implementar uma agenda dessas. E aí, por mais que a crise estrutural esteja se manifestando, a gente vai ver mais uma vez... Crise estrutural de ordem econômica. De ordem econômica. Mas também eu acho que de representação política, sim. Se um terço do eleitorado não escolher nenhum dos nomes do segundo turno, é porque essa crise está continuando. E isso é sério. Ou seja, a intenção do segundo turno é exatamente forçar uma maioria do eleitorado a apoiar um nome. Então, isso é um temor que eu tenho, assim. Como que vai ser o desenrolar do ano que vem?
Será que serão abertas condições para que uma candidatura consiga, como aconteceu na França, por exemplo, pegar um grande apoio popular? Independente de qual ideologia que seja, se isso acontecer, pode ser uma boa sinalização no sentido de você fazer reformas, que a economia brasileira está pouco produtiva, está precisando fazer uma série de mudanças mesmo. Eu não sou economista, não vou entrar nessa discussão, mas a gente vê que o Brasil está perdendo competitividade em termos econômicos. Então, como retomar isso, né? Como recuperar as finanças dos estados, como, né, os estados terem uma receita, né, mais forte, né, dar conta dos investimentos públicos e tal. Esse é o grande desafio que a gente tem. A gente elege as pessoas para isso, né? O meu temor é não sei até que ponto o desenrolar das eleições do ano que vem vão dar condições de eleger alguém com vontade, condições políticas de tocar uma reforma dessa. Então, com gancho nisso que você disse, vamos só raciocinar. Nós tivemos os últimos 2, para não dizer quase 3 anos, uma situação no país de muita instabilidade política, de enfraquecimento das instituições, sim, de crise, de tensão entre as próprias, sim, instituições, e nós temos aí uma perspectiva de as eleições presidenciais e as eleições gerais não ajudarem a superar esse caldeirão de crise que nós temos política, que vem impulsionada também pela Lava Jato, sim, pelas denúncias, sim, pelos escândalos, especialmente por causa disso. Como é que você vê 2019, só para a gente encerrar? Nesse contexto, sim, com esses personagens, algum é capaz de nos tirar, assim, né, desse caminho que nós estamos trilhando? Vamos pensar as candidaturas que estão colocadas hoje. A gente tem uma candidatura mais tradicional, forte, que é do Lula, que poderia reeditar 2003, o primeiro mandato dele. Eu não sei como que ele faria isso. Eu acho que seria... Ele tem que ser respondido a acenos que ele venha a fazer. Mas eu não sei como que vai, porque assim, ele já não vai ser uma jogada de novidade. O Lulinha Paz e Amor já é velho conhecido, e ele inclusive está numa outra fase um pouco mais raivosa, lembrando o Lula de 1989. Então, assim... Mas tem que lembrar que por muitos anos deu certo isso. Deu certo, pois é. Não, eu acho que para o Senado do ano que vem, ser radical, ter uma postura radical, pode ser um bom caminho para ganhar as eleições. O problema é 2019. Como fazer um governo em 2019? Porque aí, o que aconteceu o que foi em 1990? O Collor foi eleito, mas em 92 foi impeachmentado, sofreu impeachment. Então, assim, a gente corre uns riscos, sim, desse cenário de impeachment, de enfraquecimento brutal da presidência acontecer novamente. Um outro caminho não tradicional é uma candidatura nova, né, Dória, Huck, até mesmo a Marina, né, que é um pouco tradicional, mas nunca ganhou. Mas vamos imaginar alguma pessoa, o Bolsonaro, né, vamos pensar esses nomes que estão aparecendo aí. Eles podem ganhar, mas vão ter que convencer a sociedade e as instituições que eles vão fazer um governo sério e vão se manter na seriedade nesse governo. Sério, você está dizendo que vai ter que caminhar para o centro, isso, qualquer um deles. E ficar no centro, caminhar e ficar no centro. Porque o maior desafio não é nem caminhar, é ficar no centro. Né? A Dilma fez, no segundo mandato dela, um aceno que ia para o centro, depois deu uma voltada, né? Não conseguiu ficar. Quando eu falo centro, é principalmente na questão das reformas econômicas, né? Fazer aquele tipo de ajuste na economia. Então, assim, está muito grave o momento. E a incerteza, é muito difícil você apostar num cenário provável. Hoje eu diria que é mais provável um cenário de incertezas, de instabilidades momentâneas, e isso ser a dinâmica política brasileira, esses últimos 2, 3 anos, se tornar na nossa dinâmica política mesmo. Pode ser péssima, pode ser que a gente tenha que se acostumar a um jogo político desse. Ou então a gente esperar uma rearticulação política partidária que dê condições de voltar aos anos do Fernando Henrique Cardoso, os anos do Lula, né? Não da Dilma. Eu vou pegar essas duas candidaturas, esses dois presidentes, Fernando Henrique e Lula, conseguiram fazer 8 anos de governo e implementar uma agenda razoavelmente tranquila. Adriano, muito obrigada por vir ao Eu que agradeço, muito bom. Eu conversei com o cientista político Adriano Cerqueira, do Instituto Giga. Ele fez aqui para a gente uma leitura de 3 dos cenários que o Instituto Ibope, que foram publicados do Instituto Ibope dessa semana, nesse fim de semana,
que mostram aí uma vantagem, uma larga vantagem do ex-presidente Lula na disputa presidencial de 2018, no segundo colocado Bolsonaro, e aí uma série de candidatos. Como é que ele lê os nomes colocados, a situação de cada um, as perspectivas e também da crise política que se arrasta e o Adriano enxerga que ela pode alcançar pós-eleições 2019. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.